Oi, pessoal, tudo bem com vocês? E o livro de hoje é um livro muito diferente do que eu estou acostumada a ler. E eu estou falando de O Peso do Pássaro Morto, da autora Aline Bay. A obra acompanha a vida de uma mulher dos 8 aos 52 anos, focando nas suas perdas, nos seus traumas e até no seu processo de envelhecimento. Essa mulher teve uma vida de perdas, de solidão, morte de uma colega de infância e da difícil relação com o filho, né? E vocês já vão entender por que ela tem uma relação tão difícil com o filho. E eu gostaria de dizer que esse livro ele tem um outro elemento muito especial para mim, porque eu participei de um clube do livro que contou com a presença da própria Aline Bay. Então foi muito importante ouvi-la falar sobre o livro, ouvi-la tirar dúvidas e até fazer alguns esclarecimentos, né, de elementos que nós, leitores, não conseguimos ver. Então foi uma experiência muito legal de ter contato, né, com a autora da obra. E o livro ele já é um pouquinho diferente do que eu estou acostumada, porque ele é escrito em uma estrutura que lembra versos, mas narra uma história contínua. Então é meio que uma mistura ali, né, da prosa com a poesia. Tem um tom também que é bem introspectivo e que foca intensamente na carga emocional e nas tragédias cotidianas da protagonista. Eu estou falando protagonista porque essa mulher não tem nome, tá? E isso é proposital, a própria Aline falou sobre isso também. Então vamos lá, pontos altos da obra. A forma como o texto é disposto na página não é apenas visual, né? Ele dita também o fôlego da leitura. Essas quebras de linha simulam silêncios, hesitações e fragmentação até da própria memória da protagonista. Outro ponto importante é que nós vamos acompanhando essa mulher dos 8 aos 52 anos. Então, assim, podemos dizer que é um romance de formação, né? Porque nós vamos acompanhando como esses pequenos traumas da infância se tornam pesos ao longo da narrativa, né? E essa mulher vai apenas acumulando esses pesos na vida toda. Esse livro, ele também tem uma abordagem muito bonita, assim, do feminino, né? E aborda a maternidade compulsória, a solidão e o luto de uma forma muito crua, fugindo de clichês. Mais na frente eu vou voltar a esse ponto, porque eu considero um dos pontos altos da obra. Essa é uma leitura que ela é rápida em termos de páginas, porque é um livro que tem 100 e poucas páginas, mas é um livro muito denso em sentimentos. Então, a capacidade que a Aline Bay tem de dizer muito com poucas palavras é o grande triunfo aqui. Agora, pontos baixos, né? O que é que pode ser um desafio? Não é um livro para qualquer momento, então, para leitores que buscam entretenimento leve, o pessimismo e a sucessão de perdas tornam o livro muito pesado e pode até dar gatilho em algumas pessoas. Um outro ponto é que algumas pessoas podem sentir falta de uma descrição mais detalhada dos cenários ou até dos personagens secundários, já que o foco aqui é 100% o subjetivo, né, dessa protagonista. E um outro ponto é que quem prefere narrativas mais lineares e tradicionais pode estranhar a escrita, né? O final também é bastante abrupto e divide opiniões, né? Tem algumas pessoas que acham poético e outros acham que encerra de uma forma muito rápida e um pouco, sabe, corte seco, assim. Então, assim, dadas essas primeiras considerações, eu fiz uma leitura bastante feminista sobre esse livro, né? Apesar de ser um livro, né, que não é um manifesto teórico, mas eu li como uma perspectiva feminista. Por quê? Primeiro ponto, existe aqui uma denúncia da violência silenciada. Essa protagonista, ela sofre um abuso aos 18 anos e a narrativa desse abuso é algo que, sendo mulher, né, me choca muito. Mas o que me chocou mais foi a falta de amparo que essa protagonista sofreu, né? Então, aqui eu já vi que é uma crítica direta, né? Uma sociedade que culpa a vítima ou espera que ela simplesmente siga em frente apesar de tudo, né? Então, nesse momento, pós o abuso, essa personagem, ela morre socialmente, né? E o feminismo aqui aparece na denúncia de como o corpo feminino é tratado, né? É como se fosse assim um território que ele pode ser invadido, descartado e não importa o que aconteça com essa mulher, sabe? Também tem um outro elemento
da desconstrução da maternidade romantizada, né? Essa mulher, ela acaba tendo o filho, mas ela não consegue amá-lo, né? Ela não consegue se conectar com esse filho, porque ele é fruto de uma violência. E ao mesmo tempo, ela tem ali uma maternidade compulsória, né? Porque ela sente uma pressão social de ter esse filho, mas ao mesmo tempo ela não consegue amá-lo, então ela quebra, né, com aquela ideia do instinto materno. Então é uma mãe que sofre porque gostaria de amar o filho e não consegue amá-lo, né? Essa protagonista não tem nome, como eu falei para vocês. Isso é um recurso literário bastante comum, né? Então, que significa dizer o quê? Significa que aquela história pode ser de qualquer mulher. Então, o livro, ele foca, né, nesse trabalho invisível de existir. Porque essa mulher ali, né, nos 18 primeiros anos do filho, ela vive para manter o filho vivo, né, para sobreviver ali. Então, ela vai vivendo ali, ela percebe, né, que está envelhecendo e que ela não tem muitas aspirações na vida. E o quanto ela é completamente invisível para os outros ao redor dela. E um outro ponto que eu considero também muito importante nesse livro é que a sociedade espera que as mulheres sejam resilientes e fortes. E essa protagonista, não. Ela é muito triste, ela é muito angustiada e ela é muito pesada. Ela é uma mulher real que foi esmagada pelas circunstâncias da vida e que ela carrega esse peso até o fim, né? Então é muito importante também dar voz a esse cansaço feminino, assim, e que eu já considero um ato político. Então, o tempo todo que eu fazia a leitura, eu me perguntava até que ponto o peso que ela carrega é dela, sabe? Até que ponto foi o mundo que colocou esse peso nela, por ela ser mulher. Então, eu considero esse livro assim, bastante denso, bastante reflexivo. Assim, ele me levantou muitas questões, né? Sobre os protagonistas, na verdade, sobre os personagens masculinos, eles não têm assim, nenhuma profundidade emocional, né, ou arcos de redenção, né? Eles aparecem aqui quase sempre como agentes de trauma, de ausência ou de incompreensão, né? Então, nós temos o primeiro personagem masculino, é o seu Luís, né, que é um senhor que ele é benzedeiro, e eu nem sabia que existia, né, benzedeiros, né, eu só tive contato até então com benzedeiras. E ele tem uma relação muito bonita com essa protagonista, né, quase uma relação de avô e neta, né, eles se gostam muito, né, eles têm uma relação muito próxima ali, enquanto ela é criança ainda. Eles perdem contato, né, no decorrer da história. Depois aparece o abusador, propriamente dito, né? Que ele é um cara que eles tinham, né, alguma coisa ali, eles ficavam ali de vez em quando, e que uma bela noite ele achou que estava autorizado, né, a abusar dela. E, enfim, né? É lastimável, assim, é triste, né? Como essa mulher tem que lidar com essa violência sozinha, né? Ela procura um amparo dos pais e os pais basicamente dizem: você engravidou, problema seu, se vira aí, resolva, e é isso, né? Ela não recebeu nenhum suporte mesmo para lidar com essa violência. Outro personagem masculino é o filho, né? Que é o lembrete vivo dessa violência, né? Embora ele seja uma vítima das circunstâncias, né? Ele também representa muito essa dificuldade, né, de comunicação entre os gêneros, né? Existe um abismo entre eles, né? Ele busca uma mãe que ela não consegue ser, e ela vê nele um estranho, né, que carrega toda uma carga de dor, né, de abuso. Então, ela, o tempo inteiro do livro, tenta amá-lo, mas o peso que ela carrega a impede, né, de amá-lo plenamente. E um outro personagem masculino aqui é o Vento, né, que é o cachorro que ela adota ali, enquanto ela está indo visitar o filho. E ele é a única criatura que ela, de fato, escolheu afetivamente conviver, né? Então, é um cachorro ali que ela adota, ele já tá velhinho, né? Ele é um cachorro de rua, ele é um cachorro grande, assim, e ela imediatamente sente que deve adotá-lo, né? E é um pouco aquilo, né?
ela o adota, mas ele também a adota. Então, juntos, eles passam por um processo de cura muito bonito. Assim, essa mulher, ela começa a ver um sentido na vida a partir do momento que adota esse cachorro, e ele se torna um mundo dela, né? Só que esse cachorro acaba sofrendo um acidente muito bruto, assim, muito abrupto, e essa mulher simplesmente desiste da vida, né? Então, ela perde a única conexão que ela tinha, assim, com o mundo, né? E, mais uma vez, é um lembrete de que o mundo dela, a vida dela, não permite leveza, né? Então, é um livro que ele é muito pesado por isso também, assim. Sempre que eu leio livros em que um animal morre, isso acaba comigo, assim, isso me destrói. Esse é o momento que eu sofro quando eu leio Vidas Secas, né? Eu acho que animais morrendo é algo que me engatilha. Então, se você está passando às vezes por um momento como esse, não lê esse livro, porque realmente é muito triste, é muito duro ver como esse cachorro se vai e como essa mulher se vai junto com esse cachorro também. Esse é um livro que também fala muito sobre silêncio, né? Porque após o momento até antes, na verdade, né? Quando ela é criança ali, ela fica sabendo da morte de uma colega dela, assim, uma amiga dela de infância, e ela nunca soube muito bem como lidar com isso, né? E ela sempre foi uma criança muito calada, né? Muito silenciosa, e ela simplesmente guarda isso para ela porque ela evita, né, julgamento externo. Mas, ao mesmo tempo, ela vai carregando o peso desse silêncio, né? Então, esse peso, ele vai aumentando, né? Esses silêncios, eles vão aumentando ao longo do tempo, né? Quando ela sofre a violência, quando ela depois tem um filho, mas ela não consegue se conectar com ele, então existe um abismo entre os dois. Existe também o silêncio da invisibilidade dela, porque quando o vento morre, ela fica sozinha, né, na casa, e simplesmente ninguém pergunta como ela tá, ninguém a ouve, ninguém procura saber dela, é como se ela desaparecesse para o mundo, né? Então, a forma como descobrem que ela morreu também é uma maneira muito trágica, né? Então, é um livro que realmente ele mexe muito assim com o leitor, né? Então, até essa estética do silêncio, ela também aparece na forma do livro, né? Como eu falei para vocês, esse é um livro que ele não é uma prosa, mas também ele não é uma poesia, né? Ele fica ali combinando os dois elementos. E essas frases curtas e quebras de linha, elas simulam, de certa forma, uma hesitação, né? Um soluço, né? E é como se fosse assim, a protagonista fala pouco porque ela tá cansada e o fôlego dela é curto, né? Então, o livro ele é escrito, né, em prosa poética justamente porque a poesia, né, é o gênero que melhor lida, né, com o que as palavras comuns não conseguem dizer. E o silêncio da protagonista é tão grande, né, que a prosa convencional, ou seja, aquele parágrafo cheio, não daria conta de expressar esse vazio, né? Então é um livro que realmente ele é muito intenso, né? Ele é muito denso, e tem um trecho dele que me marcou bastante, assim, que é um trecho que diz o seguinte, né? Entendendo que o tempo sempre leva as nossas coisas preferidas no mundo e nos esquece aqui, olhando para a vida sem elas. E é basicamente isso, assim, eu acho que qualquer pessoa que já passou por um luto, seja por um ser humano ou por um animal, sabe disso, né? Sabe que não existe resposta pronta para continuar, sabe que o luto é um processo, então ele tem momentos mais intensos, momentos menos intensos, mas que sempre vai te atingir, né, em algum momento, em um momento ou outro. Então, enfim, esse é um livro que ele realmente bagunça muitos sentimentos, ele arranca lágrimas, né? Para mim, o momento mais marcante realmente é o momento em que o vento morre e quanto essa mulher se entrega a isso. Mas também é um livro de muita reflexão e também é um livro de muito, como é que eu posso dizer? De muita entrega, sabe? Acho que como leitora eu tive que abrir mão de alguns preconceitos meus até para poder ler,
Então eu acho que é um livro que realmente me provocou muito e me tocou num lugar muito profundo. Assim. Eu acho que a Aline Bay, ela é uma, né, escultora ali de palavras, né, que realmente ela sabe como atingir o leitor em cheio em relação a sentimentos. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e coloca aqui nos comentários se você já leu algum dos livros da Aline Bay. Eu sei que ela tem 3, né, que é O Peso do Pássaro Morto, que é esse, é A Pequena Coreografia do Adeus, e o outro é Uma Delicada Coleção de Ausências. Então, assim, me conta o que é que você achou desse livro, se você já leu, se você pretende ler, se você já leu outros livros dela e gostaria de me indicar. E até o próximo vídeo. Tchau!